agora um trabalho social embrionário na CBF, de formar professores de educação física das escolas municipais, mas é um negócio incipiente, nanico. Gente, olha a força que tem o futebol. Cara, Pelé parou uma guerra. Não é conversa minha. O futebol tem uma força de educação gigante. Na matemática, você ensina, com futebol se ensina matemática. Com futebol se ensina história, com futebol se ensina geografia, com futebol se ensina ciências. Português também, pô. Com futebol se ensina português. Então, assim, se é um esporte que leva 1 milhão de pessoas para o seu lazer do fim de semana e tem esse poder, a ponto da gente ficar aqui 3 horas ao vivo falando de futebol, você acha que este esporte não tem o poder suficiente para transformar essa realidade? Gente, 50 milhões por ano para o futebol é dinheiro de alpiste para Pintacilgo. Para de falar de tanto dinheiro que eu já estou passando mal. Entendeu? Então, assim, eu até encolhi. Basta querer. Eu acho que a última frase é que fica. Basta querer. Essa questão do querer, que eu acho que ainda a gente tem um caminho oceânico a percorrer aqui no futebol brasileiro. É que esse assunto sempre, né, inflama a gente. Por isso que eu acho que tem solução. Tudo tem solução, é só... Tem solução, esse é que é o problema. É que eu vejo aí, acabou de passar ali outra... na Europa tem briga toda hora, isso não pode ser justificativa para ter briga aqui. Mas poxa vida, que é isso? Eu não quero que tenha briga no... Que se dane a Europa, no nosso estádio, a Europa nem que resolva também, os problemas dela. Isso. Né? A gente faz muito negócio da Europa para cá, mas e como, não vê aliás, nossa já funcionou. realidade, né? Se a gente for pegar exemplo de pensar na Inglaterra mesmo, essa questão dos A Inglaterra era uma várzea igual é aqui hoje. Vocês conhecem Portugal, mas né? hoje em dia você vai falar alguma coisa do futebol inglês, da presença de torcida no estádio? Como que é o nome do estádio? Mas deve ser desse tamanho. Em Portugal tem um estádio que atrás de um dos gols é só pedra. Como que é o nome desse estádio? Qual time? Eu não lembro, não sei. É o Estádio da Pedreira. Não, acabei de receber o sopro aqui do Miguel. Então é da Pedreira, muito bem. Esse estádio tem... do Braga, é do Braga. Do Braga. Esse estádio tem identificação visual para quem entra no estádio. Nunca, não entra. Se você não quer que o Massini entre no estádio, vai bater lá, não vai entrar. Então, é uma das medidas que podem ser tomadas. É essa. Essa já seria muito importante. Olha aqui, esse assunto, como eu disse, inflama muita gente e por isso eu queria pedir desculpas aos 2 repórteres que estão nos esperando até agora para participar do Seleção e trazer as notícias do Flamengo e do Vasco. Com qual eu vou primeiro? Os 2 já estão prontos ali, ó. William Kaiser e Henrique Arcoverde. Boa tarde para os 2. Mais uma vez o meu pedido de desculpas. Como o Vasco foi o mandante, né, e foi lá que aconteceu a confusão toda, deixa eu falar com o Kaiser primeiro. Boa tarde, desculpe mais uma vez e bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Barreto? Um abraço para você, que é isso, não tem que se desculpar nada. Um abraço ao amigo que está acompanhando a Seleção, Ademar, Sereto, Massini, Jader, um abraço para você também. E também para o Henrique, né, que está acompanhando a gente lá do Flamengo. Vamos lá, Barreto, a gente tem bastante informação aqui, a gente vai trazer trechos, né, da coletiva de imprensa do Milton Mendes, mas também já vou deixar um gostinho, né, para que a gente vai falar de futebol também, não só sobre o caso da briga de sábado, né, mas a gente vai falar também da bola, dos desfalques que o Milton Mendes tem, como por exemplo uma surpresa, o Luiz Fabiano, ele não vai enfrentar o Vitória nessa quarta-feira e pelo menos a princípio, né, o Luiz Fabiano já está de fora do time do Vasco por um tempo indeterminado. O Milton Mendes não soube precisar exatamente o tratamento que ele vai precisar, que ele vai necessitar fazer, né, o Luiz Fabiano, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A gente vai começar com esses assuntos ainda que estão repercutindo muito na imprensa. O Vasco, o setor jurídico do Vasco entrou com um requerimento junto ao STJD para que o jogo de domingo, o jogo contra o Santos, que vai ser, o Vasco vai mandar essa partida, antes, claro, o Vasco enfrenta o Vitória na quarta-feira às 9h45, mas esse jogo de domingo, o Vasco é o mandante da partida contra o Santos, né? Então o setor jurídico do Vasco pediu um requerimento ao STJD para que essa partida seja sim em São Januário, no entanto com os portões fechados, né? Seja sem torcida, que foi o primeiro pedido da CBF, né? No caso do presidente Marco Polo Del Nero, que fez aquele requerimento que antes da decisão da Justiça, que São Januário só recebesse jogos sem público, né? Esse é o requerimento do Vasco, a gente vai aguardar a decisão do STJD para essa partida de domingo. E o Milton Mendes, de antemão, já foi perguntado aqui na coletiva de imprensa o que ele prefere, já jogar em São Januário sem público ou, por exemplo, em Volta Redonda com público. Vamos ver o que ele falou. Se você prefere
jogar com portões fechados em São Januário ou de repente em outra praça, podendo contar com a torcida do Vasco? É uma pergunta que não é fácil, mas acredito que desde depois do jogo eu já estou pensando nisso. Desde que acabou o jogo, imaginávamos milhões de cenários e eu já estava pensando nisso depois do jogo. Tem duas coisas que são simples e diretas. Dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, sem o nosso torcedor, é dentro da nossa casa, né? É onde que você acorda à noite, você não precisa acender a luz para andar dentro de casa, você conhece a casa. Aí nós vamos jogar aonde, por exemplo? Brasília, Volta Redonda, Cariacica, ou seja, temos viagens, tem uma logística muito difícil, então, além das viagens que nós temos, nós vamos ter que estar viajando toda semana. Nós jogamos em casa, viajamos, jogamos fora, viajamos. Então, há um desgaste muito grande. Então, é uma decisão muito, muito difícil, mas, com certeza, o ideal era nós jogarmos em São Januário com o nosso torcedor. Até porque acredito que as coisas elas vão ser vistas de uma forma muito positiva, porque acredito que o Vasco não deixou de ser, o São Januário não deixou de ser seguro só de domingo para cá. Legal, tá aí a primeira palavrinha do Milton Mendes. A gente tem mais dois trechos, né, para que a gente separou da coletiva de imprensa. Vale lembrar, Barreto e amigos, que o Milton Mendes não falou em coletiva de imprensa no sábado, depois da partida contra o Flamengo. O Zé Ricardo também não falou, por motivos óbvios, mas eu vou mostrar aqui para o amigo que está em casa, que não conhece São Januário. Vou pedir para o Bruno Souza, nosso repórter cinematográfico, para ele mostrar o portão que a imprensa tem acesso à coletiva de imprensa do Vasco e por que a gente não teve, né, a coletiva no sábado. A gente tem que passar por um portão, a gente sai de dentro do gramado, passa por um portão e nesse portão a gente vai direto para a sala de coletiva de imprensa do Vasco da Gama e é claro, né, passa pelo meio da torcida, então esse é um dos motivos por que não teve a coletiva de imprensa no sábado. Claro que a gente nunca houve um caso, né, de agressão, longe disso, a torcida do Vasco sempre tratou muito bem a imprensa, mas só para mostrar para o torcedor como, né, que é a movimentação que a gente faz para ir para a coletiva de imprensa do Milton Mendes após os jogos aqui em São Januário. Então, como não teve coletiva de imprensa sábado, o Eurico Miranda, sim, que ele falou, nada de jogadores, nada do Milton Mendes. Na segunda-feira também o Eurico Miranda veio à imprensa para falar, então o Milton Mendes pela primeira vez pôde se expressar, né, sobre tudo que aconteceu do jogo de sábado contra o Flamengo. A gente vai ouvir agora. Estamos tristes por tudo que aconteceu, por tudo que nós vimos, mas são coisas que fogem ao nosso controle, estão alheias às nossas vontades. Estamos muito tristes porque sabemos que fomos muito prejudicados em relação a esta decisão, mas vai estar tudo entregue ao departamento jurídico do clube e eu não tenho muito mais nada a dizer. Nós temos o nosso torcedor que nos ajuda bastante, mas os jogadores estão dentro de campo lutando muito, trabalhando muito, e o clube dando suporte, que continuará dando suporte. Então, nós temos confiança nos nossos jogadores. Se nós tivermos que ficar longe do nosso torcedor, vamos sentir bastante, mas temos que julgar, temos que jogar. Então, é com tranquilidade que estamos encarando as probabilidades e esperar o momento de decisão para depois pensarmos no que será feito. No finalzinho do jogo, o Nenê quase armou uma confusão, né, com o Everton do Flamengo, que fez ali algumas graças, né, que foi até a palavra usada aqui na coletiva de imprensa, e o Nenê foi para cima do Everton, que decidiu não brigar, né, com o jogador Nenê. Então a gente perguntou para o Milton Mendes se ele achou que aquilo ali poderia inflar ainda mais, né, as brigas que tiveram em São Januário. Ele disse que não, e a gente vai ouvir por quê. Eu não acho que seja isso. Tem uma regra no futebol que os jogadores, principalmente havendo esse tipo de jogos, eu sei que o Everton não quis menosprezar, não quis fazer nada disso, mas o jogador está dentro de campo, está vendo aquela força de querer ganhar, perdendo, e no final ele deu uma pedalada ali, ele pode ter interpretado da forma que foi. Mas isso, eu creio que seja o ponto pequeno de talvez incendiar os torcedores.
o ponto maior de incendiar os torcedores é ter um pênalti não marcado, por exemplo. Isso que faz com que o nosso torcedor fique zangado e chateado. E não estou aqui reclamando de absolutamente nada, eu só quero que as pessoas olhem do que realmente as coisas são, pelo ângulo que elas realmente são. O que é mais chato? Você no início do jogo ter um pênalti não marcado e aquilo faz com que você sinta-se prejudicado naquele momento, sabendo que já o passado tudo era diferente, tudo que acontecia, sabe? Não estou aqui chorando nem reclamando em absolutamente nada, só estou dizendo para você que existem outros pontos que fazem com que os jogadores e torcedores se fiquem nervosos e excitados. E esse é um deles. Por exemplo, marcar um pênalti, ter um gol que foi anulado, mas naquele momento o torcedor não viu que tinha sido falta, e sabe? Então tem uma série de coisas que fazem com que o torcedor... Mas eu acho que não era nada para aquilo tudo também. Não vejo absolutamente nada que possa ter iniciado aquilo tudo, a não ser o que já foi dito pelo nosso presidente, alguma coisa que teve além das 4 linhas, né? Barreto, para encerrar, né, vamos falar dos desfalques bem rapidinho. Nenê, Gilberto e Paulão suspensos pelo 3º cartão amarelo, não enfrentam o Vitória. Quem volta de suspensão, justamente por 3º cartão amarelo, são os volantes Jean e Douglas. O Jean foi confirmado na coletiva de imprensa, o Douglas não, porque ele está sentindo o tornozelo, segundo o Milton Mendes. Então o Douglas ainda não está confirmado se volta ao time titular do Vasco. E aí o que pegou a gente de surpresa é o caso do Luiz Fabiano. Enquanto o nosso Vivo aqui ia se desenrolando, saiu a palavra do departamento médico do Vasco. Ele tem um desequilíbrio muscular e isso tem afetado muito o joelho do Luiz Fabiano, por isso ele vai fazer um tratamento todo especial e não volta, Barreto e amigos, em pelo menos 3 semanas. Em 3 semanas ele vai ficar em tratamento, então pode durar até um mês aí esse retorno do Luiz Fabiano. Essa informação que a gente teve aqui do departamento médico do Vasco. Legal? Um abraço para vocês, amigos. Obrigado, William. Mais um prejuízo grande para o Vasco, dessa vez um prejuízo técnico, né? Um clube que já vai sofrer muito com a ausência de São Januário. Eu estou pensando aqui se eu consigo concordar com alguma frase do que disse o Milton Mendes. Um treinador que já veio aqui, com quem a gente já teve bons papos, mas que deu uma entrevista coletiva toda baseada em estar do lado do torcedor do Vasco e sem nenhum compromisso com o futebol. Eu acho realmente lamentável o que fez o Milton nessa entrevista coletiva. A gente discute aqui ponto a ponto mais tarde.